Iniciando aqui no YouTube. Quem quiser participar no YouTube, a live já está sendo transmitida. Boa noite. Temos hoje, terça-feira, dia 5 de julho, 5 de julho de 2022, mais um episódio da nossa série Arte Conecta. Acho que já tem quase 50 aí gravados. Quem tiver interesse em ver os anteriores, está no nosso canal. Nessa série de Arte Conecta, eu compartilho com vocês algumas coisas aí que eu andei lendo, alguém pensando e que chamaram minha atenção, algumas relações, né? Eu olhei um pouquinho de arte contemporânea, um pouco de educação complexa, comecei a ver aí um paralelo, um uso para a arte interessante que eu não vi aí muito por aí. Então, às vezes enfim, uma associação de ideias aí a partir de diferentes fontes, diferentes coisas que eu estou estudando. Cosmo Colmeia, boa noite. E gostei do nome, Cosmo Colmeia. E vou colocar aqui, boa noite, para iniciar nossa trilha no YouTube. Então, quem tiver aí quiser se apresentar, aí eu fico sabendo o arroba e o nome também. E vamos lá, então a apresentação já está carregada no YouTube, e hoje a gente vai falar sobre, boa noite, Cosmo Colmeia. Hoje a gente vai falar sobre Cosmo Colmeia, depois eu vou falar para você sobre uma palestra que eu fiz uma vez sobre logotipos, né, que a ideia da palestra é por que as marcas que tinha um público grande, foi engraçado, foi quase uma piada, assim, né, uma coisa meio nonsense, mas eu falava, eu explicava por que as corporações investem milhões em logotipos corporativos, e os indivíduos que têm questões identitárias, existenciais, muito mais profundas, não se dão o trabalho de fazer logotipos pessoais. Eu sempre tive logotipos pessoais, né, por causa disso. Então, Cosmo Colmeia, cria o seu logotipo aí, se já não tiver um. Oi, Reginaldo, oi, Vera. Então a gente está, quem quiser ficar no Instagram, fica no Instagram, quem quiser vir para o YouTube, vem para o YouTube, e eu tenho uma preferência para o YouTube, porque eu acho que é um formato aí mais amistoso para esse tipo de comunicação. E hoje a gente vai falar sobre a relação entre a arte contemporânea e a educação complexa. Para falar sobre isso, eu vou ter que explicar um pouquinho sobre o que é educação complexa. Para falar sobre pensamento, a educação complexa, tem que falar um pouquinho sobre o pensamento complexo. Então, e para falar sobre tudo isso, eu tenho que introduzir quem criou esse conceito todo. Então, vamos passo a passo. Não sei se está ambicioso demais a pauta aí para hoje. Se tiver, a gente divide em dois. Se todo mundo tiver com energia e tiver com interesse, eu também, a gente segue e faz tudo hoje. Vamos ver. Então, o tema de hoje é qual a relação entre a arte contemporânea e a educação complexa. Isso faz parte da nossa missão aí de mostrar para as pessoas como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo, junto com essa apresentação do que é o pensamento complexo, a educação complexa. Eu vou ilustrar, né, colocar alguns artistas aí que eu imagino, né, talvez vocês não conheçam, e pode ser interessante, quem gostar de anotar, pega um caderninho aí e anota, que tem vários artistas aí que estão despontando aí enfim, instituições e prêmios e coisas bacanas que eu vou usar como exemplo aí para os saberes da educação complexa. Hoje a gente vai ver bem pouquinho sobre o Edgar Morin, um gigante aí do pensamento francês contemporâneo, judeu sefaradita, autor de mais de 70 livros e criador aí dessa ideia isso. Entra pelo YouTube que você vai, acho que você vai aproveitar um pouquinho mais. É só clicar no link na bio e aí você cai no nosso canal. E aí, se você quiser me dar uma boa noite aqui pelo YouTube, eu sei que é você. Falar um pouquinho sobre o pensamento complexo e o pensamento complexo na educação, tá? E aí tem o que foi criado pelo Edgar Morin para a Unesco. Oi, Arte Luiz Desenhos, boa noite. Foi criado pelo Edgar Morin para a Unesco, que é as 7 lições do pensamento complexo que podem ser aproveitadas para a gente visualizar o que seria educação no futuro. Tá, e como é que, aí é enfim, uma contribuição minha, e como é que a arte se relaciona com tudo isso, e como é que a arte pode
tem um papel importante nessa articulação entre o pensamento complexo e a educação. Tá, vai ficar, parece complexo, mas é simples, vai ficar tudo mais claro daqui a pouco. O Edgar Morin é um filósofo, sociólogo francês, que atua em várias áreas, e ele fala, quer ver aqui, ele trabalha como nas áreas da educação, dos estudos de mídia, de ecologia, de ciência política, de antropologia visual, estudo dos sistemas biológicos complexos, mas ele não se considera um sociólogo, antropólogo, um filósofo, professor ou escritor. Ele fala a melhor definição seria não ter definição, seria se bastar. Tá? Então, porque justamente quando você atribui essas... fala, Rodrigo. Quando você, te vi no YouTube agora, quando você atribui essas profissões, você coloca em caixas, e é uma das coisas dessa ideia do pensamento complexo, é justamente a articulação dessas várias disciplinas, para que a gente possa ter uma visão mais integral ali do todo. Tá? Então, acho que até por muitos séculos, se não me engano, acho que são 3 séculos que a pesquisa fala aqui, a gente teve esse pensamento cartesiano, né? Esse pensamento cartesiano, o que faz? Isola em disciplinas, a gente entende o mundo a partir de de uma certa perspectiva. E o pensamento complexo é justamente, né, se a gente olhar o mundo a partir da previsão do tempo, a partir do mercado financeiro, a partir da psicologia, tudo a gente vai ficar com uma perspectiva, mas a gente não vai entender o todo. O todo depende de você conseguir articular essas variáveis todas, e aí essa ideia do pensamento complexo, né, que eu já vou elaborar um pouquinho mais. O Edgar Morin acho que deve ter quase 100 anos. Ele é de quando? Ele é autor de 70 livros, não tem a data aqui, se não me engano, ele tem 102, vamos olhar, isso fiquei curioso, agora vamos ver a idade dele aqui, peraí. Edgar Morin, meu bem. Qual a idade do Morin? Ele tem 100 anos. Olha, dia 8 de julho, ele fez 100 anos, então ele vai fazer 101, agora daqui a 3 dias. Puxa, olha que maravilha, estamos falando dele 3 dias antes do aniversário dele. Coincidência, gente, não foi... Oi, Guilmar, tudo bom? Boa noite. Não foi planejado, não. Poderia dizer que era para ficar mais cool, mas não era, não, foi coincidência. E o que é... Vamos elaborar um pouquinho nessa ideia do pensamento complexo, tá? E isso é uma teoria da complexidade que ele propôs em 2007, onde ele critica essa forma de pensar o mundo de uma forma cartesiana, né? Um modelo que formatou estruturou toda a academia, estruturou a produção, a organização, a validação. Tem uma das minhas lives sobre o novo conceito de humano, né? Onde a gente fala sobre esse transbordar das 3 categorias ali de disciplinas acadêmicas. A gente tem as exatas, a gente tem as humanas e tem as biológicas, né? E por muito tempo essa divisão nessas 3 categorias se sustentou. Então a gente tinha as biológicas, né, que era o humano, as exatas, que era a tecnologia, e exatas, humanas, é a tecnologia, o homem e a natureza. E aí, de repente, ficou claro que o homem, e por muito tempo se acreditava que o homem estava acima da natureza e ele era diferente da tecnologia, né? E aí, o que acontece? Agora a gente vê que o homem não está mais acima da natureza, a gente faz parte desse ecossistema e depende profundamente dele, não vive sem ele, e também não é mais tão diferente da tecnologia, porque os nossos aparelhos celulares viraram quase que o nosso sistema nervoso externo, né? Então, a gente, né, para alguns teóricos, a gente já é ciborgue, tá? Porque apesar do celular estar fora da gente, ele já controla o nosso corpo, já controla o nosso sistema nervoso, nossa ansiedade e tudo isso. Então, ele critica esse modelo cartesiano, onde a gente costumava separar as coisas em categorias, em disciplinas, né? E que, segundo a pesquisa aqui, mostra que, né, imperou aí nos últimos 300 anos, e ele fala que a gente tem que ter uma ruptura epistemológica, a gente tem que passar a ver o mundo de uma outra forma. Tá? A gente tem que passar a ver o mundo, inclusive a ciência, a gente tem que passar a ver tudo de uma forma diferente. E para ele, né, por complexidade, entende-se o que é tecido junto, né, complexos,
ou ainda efetivamente o tecido de acontecimentos, então acontecimentos, ações, interações, retroações, causas, consequências, determinações, tudo isso faz parte de um fenômeno, faz parte de uma trama que tem que ser entendida no seu todo. E aí é claro que, né, super dificulta a nossa vida, em parte essa ideia do complexo é muito mais fácil a gente olhar, antes a gente, né, tinha um problema de saúde, a gente ia no médico específico daquela situação, daquela especialidade, né? Hoje a gente continua fazendo isso, mas a gente já tem mais essa consciência que depende de uma série de outras variáveis, que pode ser, tá somatizando, que pode ser vindo o coronavírus pode ter a ver com a ciência, pode ter a ver com a mudança climática, né? Toda essa interdependência está ficando mais claro, isso é o pensamento complexo. Tá? A complexidade diz a capacidade de pensar o real sem reduzi-lo a elementos redutores. Tá? Então, você pensa o real sem fazer reduções. E olha que por isso que ele é tão, esse gigante. Né? Ao contrário, você aprende o real na sua unidade e na sua multiplicidade ao mesmo tempo, para isso, e além de ideias reducionistas. Tá? Então, isso é basicamente, acho que a gente não precisa ir muito além disso, essa ideia do complexo. Em vez de você ver em unidades, né, reduzidas, você passa a ver essa trama toda para poder compreender o real. E assim contribui para a superação da cegueira do conhecimento, a fragmentação do campo do saber, olha, a fragmentação do campo do saber, a cegueira do conhecimento e uma mudança, né, de paradigma. Tá? Então, isso é a ideia do pensamento complexo. E aí, o que é a educação complexa, né? É uma educação que entende que a gente não pode ter reduzir a realidade a algumas variáveis, né? E que a gente precisa ter essa visão do todo. E aí aqui, né, a educação complexa é um estímulo à religação dos saberes. Tá? Então, ela tem como objetivo situar a escola no contexto da crise de paradigmas, evidenciando a emergência de um novo paradigma e suas contribuições para a ruptura com o modelo cartesiano de ensino. Tá? A gente vai na escola, a gente aprende, né, uma disciplina, aí termina, acaba a aula, tudo a gente vai, aprende outra, mas a gente nunca aprende, né, como é que elas se relacionam, como é que a gente gera significado a partir disso, como é que a gente explica o mundo a partir dessa correlação aí de disciplinas. Né? Então é uma coisa assim que faz super, acho que vocês devem estar vendo, oi Sônia Lapoliarte, tudo bom? Estamos no YouTube aí, se você quiser entrar no YouTube, acho que você aproveita mais. E o resultado da discussão mostrou que a complexidade como teoria e seus princípios dialógico, né, autopoético, hologramático, mostra-se como referencial para contrapor a lógica clássica da modernidade. Tá? Então, parece difícil, mas acho que vocês devem estar pensando, puxa, tudo isso faz sentido e realmente é o que está acontecendo, né? Antes até essas coisas de gênero, né? Antes a gente tinha caixinha homem, mulher, agora a gente tem um monte de opções, relacionamentos, a gente tinha, né, namoro, casamentos, agora a gente tem um monte de opções, né? Tudo isso está saindo das caixinhas e está tendo um rompimento de barreiras aqui, como eles colocam aqui, tá? Então, acho que basta para a gente não ficar muito nesse assunto. E aí, aí que eu estou tomando chá quente, ficou quente aqui. E aí, a Unesco encomendou para o Edgar Morin um relatório onde ele explicasse o que a educação pode aprender do pensamento complexo. E ele dividiu esse relatório nos 7 saberes necessários, né, para a educação do futuro, né, vindo dessa visão complexa. E aí eu vou apresentar esses 7 saberes para vocês, né? O Edgar Morin pediu que ele expusesse suas ideias sobre a educação do amanhã, se a educação do hoje está obsoleta, se a educação de hoje ela tem a ver com esse modelo cartesiano que está superado, né? Como é que seria a educação do amanhã de acordo com o pensamento complexo, como é que seria a educação complexa. Tá? Então, um primeiro saber, uma primeira lição do pensamento complexo para a educação seria as cegueiras do conhecimento, né? O erro e a ilusão. Então, ele fala, é impressionante que a educação visa transmitir conhecimentos, né, seja tão cega.
Na educação visa transmitir conhecimentos e como é que ela é tão cega quanto ao que é o conhecimento humano, né? Eu tenho uma colega, oi, Luciana, oi, Mar, eu tenho uma colega que ela fala, né, a escola ensina tudo menos a ser gente, né, colocando em outras palavras, né, então eu vivi ali, eu tenho um livro vindo em breve, que eu vou publicar, acho que em breve não, a gente tem que fazer umas edições ainda, provavelmente começo do ano que vem, e onde eu falo um pouco a minha história aí com a escola, e alguma pesquisa aí sobre educação. Então ela ensina tudo, mas ela parece ser cega ao conhecimento, né, seus dispositivos, né, deixa eu voltar aqui para ficar mais claro para vocês. É impressionante que a educação que visa transmitir conhecimento seja cega quanto ao que é o conhecimento humano, seus dispositivos, enfermidades, dificuldades, tendências ao erro e à ilusão, e não se preocupa em fazer conhecer o que quer conhecer. Tá? A gente não fala sobre isso, a gente, né, entra direto no assunto, mas a gente não coloca o assunto em perspectiva, a gente não coloca o estudo em perspectiva na escola. Né, de fato, o conhecimento não pode ser considerado uma ferramenta ready-made, né, como você tira da prateleira e você passa, né, aí é uma educação bancária, né, como falava o Paulo Freire, né, uma educação onde você deposita a informação e você saca a informação. Isso não é educação, isso é quase que um tratamento assim de computador, né, você não ensina a ver o mundo, não ensina a pensar. Então, eu tenho uma crítica aqui. E aí ele fala, a natureza do conhecimento tem que ser examinado, para que a gente possa até ter insights ali, oi Marcela Mello, até que a gente possa ter insights, até como a gente está tendo hoje nessa conversa, né? Acho que a gente não poderia ter esse insight nessa conversa, a gente não dá um passo para trás e fala, nossa, isso é educação cartesiana, isso é educação aí de acordo com o pensamento complexo. Então ele aponta, né, as cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. Necessário introduzir e desenvolver na educação o estudo das características cerebrais, mentais, culturais dos conhecimentos humanos, seus processos e modalidades das disposições, tanto psíquicas quanto culturais, que o conduzem ao erro e à ilusão. Né? A gente ouviu uma vez falando que se você solta o homem no deserto, ele anda em círculo, né? Que ele não tem essa... então, isso acontece no conhecimento, né? Se você não tem uma estrutura, se você não tem uma visão, né, se você não está consciente dessa cegueira, de que você está andando em círculo, você cai no erro, você cai na ilusão, achando que você está chegando a algum lugar, né? E aí eu peguei, olha essa obra, e aí a minha articulação, ali, a minha contribuição de trazer um pouquinho de conhecimento de arte para mostrar como é que, né, se a educação complexa fala que a gente tem que colocar a própria educação em perspectiva, olha que maravilha o quanto a gente pode aprender isso, o quanto a gente pode complementar a educação com a arte, por exemplo, com essa obra do Mike Kelley, né, que é um gigante aí da arte americana aí na segunda metade do século XX. Raramente eu trago, assim, esses artistas, mas eu gosto de prestigiar o que está sendo feito nos últimos 10 anos, mas é uma maquete chamada Complexo Educacional, né, educação complexa e complexo educacional, outra coincidência de hoje. E o que ele fez? O que a gente vê essa maquete? Ela é uma representação de todas as escolas onde ele frequentou, tá? Então, e tem um vídeo ótimo onde ele explica essa obra. Ele fala, aqui foi a escola tal, e aqui foi a escola tal, e aí as pessoas vão comentando e vão falando assim, puxa, mas que interessante essa escola, o acabamento está ótimo e tudo, aí eles falam, por que nessa escola aqui a coisa tal, o acabamento não está tão bom e não dá para ver direito? Ele fala, porque ali eu sofri bullying, né? Ali eu fui ameaçado pelos meus colegas, né? E ali eu tive um pane emocional que não me permitiu que eu fizesse o acabamento com clareza, como eu fiz no resto, né? Então, olha como essa obra ajuda a gente a colocar o próprio sistema educacional e a geração do conhecimento, a pesquisa em xeque, em vez de simplesmente seguir, né, assim como a educação, a lição número 1, né, da educação complexa propõe para nós. Eu acho que essa combinação aí da arte contemporânea com a educação pode ser um dos caminhos aí para a educação do futuro, como eles estão propondo. Tá? Uma outra obra que eu acho que ajuda a gente a pensar sobre essa primeira lição, sobre as cegueiras do conhecimento, do erro e da ilusão, é essa obra do Ian Cheng, tá? É uma obra que chama Bob, e Bob é a abreviação de Bag of Beliefs, e olha que interessante, ele chama a criatura, né, de um saco de crenças,
né? Acho que a gente é saco de crenças e às vezes não percebe. Só isso eu acho que já é um insight aí sobre as nossas cegueiras de conhecimento. E o Bob, que é essa figurinha vermelhinha e essa criaturinha vermelhinha que está no meio da tela esquerda, do slide à esquerda, ele é uma figura que reage de acordo com a competição por protagonismo das diferentes inteligências artificiais que habitam o corpo dele. Tá, em outras palavras, né, a gente tem várias inteligências dentro do nosso corpo. Oi, Jaci, oi, Flávio Lima, oi, Paulo, oi, Marcela. E a gente tem várias inteligências, então a gente está com fome, né, a inteligência do estômago que está assumindo o protagonismo, né, aí de repente, a gente está com uma questão emocional, tudo, né, como se fosse uma inteligência do coração ou da respiração, a gente tem várias inteligências brigando por protagonismo no nosso corpo. Aqui ele traz isso para o ambiente digital, ele coloca diferentes algoritmos dentro dessa figurinha aí do Bob, essa lombriguinha em vermelha, e à medida que esses algoritmos vão se conflitando e rivalizando entre si, o corpo do Bob vai modificando. Então, às vezes, vocês precisariam ver a animação, se vocês colocarem aí Yansheng, Bag of Beliefs, Bob no YouTube, vocês veem, ele vai pulando e vai esmaga e sobe, é porque é o resultado, né, assim como a gente corre e se espreguiça, porque você tem diferentes tipos de inteligência assumindo o seu corpo, o Bob representa isso, né? E aí, se a gente percebe que o corpo é liderado, ali é protagonizado por diferentes tipos de inteligência a cada momento, a gente tem uma consciência maior, né, das nossas cegueiras, né, e do próprio funcionamento ali, de como a gente funciona, né, isso está na nossa aula sobre de onde vem a consciência, né, então acho que é um outro complemento interessante a essa lição número 1 aí do pensamento complexo para a educação do futuro. Vamos para a segunda. Tá? A segunda é os princípios do conhecimento pertinente, tá? Que fala que são 7, tá? Essa é a segunda de 7, que tem um problema capital na educação, que é sempre ignorado, que é a necessidade de promover um conhecimento que seja capaz de aprender o X da questão, boa noite, que é capaz de aprender problemas globais e inserir e articular eles com conhecimentos locais. Essa relação entre o Yuval Harari, né, aquele historiador fala isso, essa relação entre o global e o local é algo que a gente não aprende na educação tradicional, e é algo, essa articulação, como eu falei no começo, quando eu estava explicando o pensamento complexo, né, você não reduzir, não ser reducionista, e você pensar nessa constelação de disciplinas, de variáveis, de acontecimentos, de fenômenos, e articulando deles é fundamental, e nesse caso aqui ele aplica especificamente essa capacidade de articular o local com o global, né, e acho que eu até iria além, né, o individual com o social, com o coletivo, o dia a dia com a história. À medida que a gente consegue fazer isso, a gente passa, né, a desenvolver esse conhecimento pertinente. Aqui que ele fala, o vínculo entre as partes e a realidade, eu grifei aqui, né? Situar essas informações, né, do dia a dia, do espírito humano, tudo num contexto, porque para a gente acabar com, né, a supremacia do conhecimento fragmentado. Tá? Oi, Queiroga, Fabiana, oi, tem uma galera entrando aí, boa noite, gente. Então, essa seria a lição número 2, e aí eu trouxe aqui algo que pode ajudar a gente a desenvolver essa competência aí da lição número 2, é esse trabalho do Feral Atlas, tá, que é um trabalho daquela plataforma da Anna Tsing. Tem uma live, anotem aí quem estiver anotando, tem uma live da Anna Tsing, onde a live chama-se O que a segunda pessoa mais poderosa do mundo da arte, o que a pessoa mais poderosa do mundo da arte aprendeu com os cogumelos. Tá? Então, isso é um projeto da Anna Tsing. E aí ela cria essa plataforma, e nessa plataforma, chama-se Grande Aceleração, é um projeto de 2021, ela articula, né, essas questões ali específicas, enfim, da indústria, com as questões do meio ambiente,
com as questões das dinâmicas de poder, né, o poder global dos Estados Unidos, e mais tem Guerra Fria. Então, à medida que você vai passeando por essa plataforma, eu coloquei algumas imagens aí que ajudam, né, que mostram um pouquinho, a gente vê os armazéns, a gente vê o caminhãozinho transportando, mas a gente também, né, vê os porquinhos ali mamando. Então, ela coloca todas essas coisas, à medida que você vai passeando nesses pontinhos, você vê o que é cada um, tá? E isso vai dando uma dimensão ali das partes e do todo, tá? E das consequências, né? Porque ela coloca parte dessa proposta aí do Feral Atlas, a gente entender o ponto de vista sistêmico, né, do ecossistema. E eu coloquei aqui também, né, nesse sentido da gente desenvolver o conhecimento pertinente em articular as partes de um todo, um outro trabalho. Isso vai ser difícil a gente entender só por essa imagem, mas eu coloco aí porque eu quero fazer essa provocação para vocês irem atrás. É um artista importante, um artista que estava finalista ali no Future Generation Art Prize. Flávio, as imagens estão no YouTube. Se você quiser ver as imagens, você tem que clicar no link na bio e pular para o YouTube, que eu estou mostrando no YouTube, tá? Desculpe. E eu vou colocar isso no título para todo mundo saber da próxima vez. E isso é uma obra do Ho Hui An, e é um artista assim, né, super nova geração, que está só nos prêmios, mas esse Future Generation Art Prize é um prêmio em Veneza, onde a cada 2 anos eles fazem essa listagem. É um prêmio que tem Damien Hirst, Elton John, tem uma galera toda de primeiro time aí avaliando os artistas, e o que é interessante para a gente ver onde é que a arte está indo, né? E aí o que ele faz? Ele faz, né, chama meltdown, né, tipo melt é derreter, né, tipo um derretimento, né, acho que se relaciona com a ideia do aquecimento global, né, e aí mostra uma pessoa de costas suadas, né, uma figura de seda, é um antropólogo feito de cera, e, né, então olha que interessante, é um antropólogo feito de cera com as costas suadas, né, aí ele fala onde ele encontrou num museu em Amsterdã chamado Tropen Museum, nunca tinha ouvido falar, e a partir dessa imagem ele faz uma série de investigações, chegando atrás do Império e mais crucialmente ao Sol impiedoso por trás dele, né, então é que ele vai investigando, até que ele consegue investigar o Sol que está esquentando as costas dele e deixando as costas dele suadas, né, e então é como se ele tivesse, né, indo no conhecimento, até que de repente ele chega no conhecimento que está acima de tudo e está esquentando, batendo nas costas, né, imperial. Aí ele vai sondando, aí ele começa a entender o próprio pensamento e o inconsciente solar que sustenta o projeto colonial europeu, tá? É um trabalho complexo aí, bem acho que valeria talvez fazer uma live assim só sobre ele para explicar um pouco mais, mas basicamente, né, ele relaciona a disciplina da antropologia com o suor dele, com os conhecimentos, com o conhecimento do Sol, né, com a visão ampla ali, né, como se fosse fazer uma etnografia, uma visão do ponto de vista do Sol, com o projeto colonial europeu. Então, o Ho Hui An, eu não lembro se ele era de onde que ele era, quer ver, eu vou falar onde ele era, isso vai ajudar. Ele era Singapura, tá? Um artista de Singapura. Então é bacana estudar esses artistas porque eles têm uma visão crítica ali à arte europeia, à arte americana. E é muito fácil no Brasil a gente ficar preso num paradigma europeu-americano. E Spiralando no momento contemporâneo do colapso terrestre, ele finalmente busca recuperar o suor como uma maneira de sair de nós mesmos e entrar em contato com o solar. Olha a relação entre o suor e o solar, né, mais de uma reflexão bem profunda. Aí eu trago a terceira lição, tá? A terceira lição é do pensamento complexo para a educação no futuro, é ensinar a condição humana, tá? Então o ser humano é ao mesmo tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico, né? Tem todas essas dimensões, é uma unidade complexa da natureza humana, e na educação ele é apresentado de uma forma totalmente desintegrada, né, por meio das disciplinas, né? Então fica quase que impossível a gente aprender o que é ser humano, porque a gente está aprendendo ele de uma forma totalmente desintegrada. Então, de acordo com o pensamento complexo,
né, a gente tem que acabar com essa, né, como é que eles chamaram? Supremacia do pensamento fragmentado, acho que era algo assim, e integrar isso. E aí eu trouxe um trabalho do Pepe Lemes, que faz parte do nosso curso Olhar Contemporâneo, onde ele pega, né, faz parte dessa lição número 3, você entrar também nas complexidades humanas e nas, na diversidade de tudo que é humano. Tá? E aí ele tem esse trabalho, é um artista bem interessante chamado Pepe Lemes, que trabalha com educação. Ele é um professor de segunda geração, ele é professor, a mãe dele era professora de escolas públicas. Tá? É um trabalho, eu descobri o trabalho dele na Pivô, um centro cultural bem legal em São Paulo, que eu recomendo vocês seguirem e visitarem, quem estiver na cidade. E onde ele pega os alunos e cada aluno faz um trabalho. E aí ele reúne esses trabalhos numa colcha de retalhos, onde você passa a ter uma perspectiva do individual e do coletivo, assim, numa mesma obra. É um projeto de intervenção educacional. O que eu acho muito interessante na atuação do Pepe Lemes, e eu tive uma boa conversa com ele quando a gente preparou essa aula, né, é como ele vai na sala de aula e, por estar na sala de aula na condição de professor, que é a profissão dele, né, por sair um pouquinho da pauta do que a instituição espera ele já trata isso como uma performance. Né? Imagina se cada um de nós, onde a gente, né, de repente, oi Grace, tudo bom? Se de repente a gente passasse a agir de uma forma mais consistente, com uma visão de mundo, com um sistema de valores, isso tirasse a gente do trilho do que é esperado da gente naquela função e fizesse com que a gente agisse um pouquinho diferente, a gente considerasse isso uma performance. Tá? Então é isso que ele faz. E a arte contemporânea, acho que tem gente que não entende, tem gente que se revolta, tem gente que odeia, eu acho maravilhoso, porque permite que você desvie ali, né, para um destino mais interessante, né, toda uma sala de aula, onde de repente eles podem se expressar e podem fazer coisas que eles não poderiam se eles estivessem simplesmente seguindo aí a pauta da instituição. Né? Então ele fala que ele é uma metáfora, essa colcha de retalhos é uma metáfora para propor, pensar e discutir a sala de aula na qualidade de um espaço organizado e composto por tantas singularidades que dão forma para um grupo. Né? Então, olha só, se a gente estava falando, né, em ensinar a condição humana, quando você passa a articular essa individualidade, o coletivo, e ver as histórias de cada um, e aceitar e respeitar as particularidades de cada um, isso vai de encontro ali com que a lição do pensamento complexo para a educação no futuro. Tá? Eu trouxe esse projeto também, que é um projeto um pouco mais antigo, ele é da década de 80, mas é um projeto tão especial que eu não resisti, e pouco conhecido assim do grande público, que eu não resisti a apresentar para vocês. Isso é o Reality Club, assim como a gente fala em reality show, né? Reality é como BBB, né? Mas é criado por um artista chamado James Lee Byers, tá? E o que ele fala? Ele criou esse é um grupo, né, foi de 81 a 96, era um grupo de intelectuais que faziam encontros informais em restaurantes, em lofts de artistas, em bancos de investimento, eles iam para diversas locações, e esses membros desse grupo, né, era o Clube da Realidade, olha que interessante, né, falando na lição né, de ensinar a condição humana, né, nesse Clube da Realidade, ele tinha o seguinte princípio, e isso é lindo, se isso não emocionar vocês, não tem esperança para vocês. Ele fala, o lema do clube foi inspirado pelo falecido artista e filósofo James Lee Byers, e ele falava o seguinte, para chegar no limite do conhecimento do mundo, procure as mentes mais complexas e sofisticadas, coloque-as juntas em uma sala e faça com que elas perguntem umas às outras as perguntas que eles estão se fazendo. Tá? Olha que maravilha, de novo. Então, o projeto dele era você chegar no limite do conhecimento humano, e para você, do conhecimento do mundo. E para você chegar no limite do conhecimento do mundo, né, você tem que procurar as mentes mais complexas e sofisticadas do seu tempo, colocá-las juntas numa sala e fazer com que elas perguntem umas às outras as perguntas que elas estão fazendo a si mesmas. Né? Eu faço isso regularmente, eu coloco no meu espelho as perguntas que me provocam ali, que me perturbam no momento. Quando eu estou me arrumando de manhã, eu olho aquela pergunta e aquilo vai fomentar
alimentando ali meu inconsciente para tentar responder, né? E aí, esse princípio, esse Reality Club do James Lee Byers, né, onde ele pegava esses diferentes intelectuais, eles iam por 15 anos, ó, de 81 a 96, eles fizeram encontros, isso passou virou um projeto que se chamou World Question Center, né, que é o centro de questionamento do mundo, e evoluiu numa organização que eu adoro, eu olho regularmente, semanalmente, eu recomendo vocês olharem, chamada EDGE, né, que é tipo, como é que se fala EDGE em português? É como se fosse fronteira, né, como se fosse... E esse EDGE, eles pegam as melhores cabeças do mundo, e essas melhores cabeças do mundo vão lá e apresentam a última pesquisa deles. Quem quiser olhar é edge.org, tá? É uma organização fantástica, que é resultado do projeto James Lee Byers. Então, né, para você, olha como, né, você seguir um projeto como esse pode se entregar assim de frente né, né, bater direto com a fraqueza aí do nosso conhecimento, da nossa educação tradicional, que é não ensinar a condição humana, né? 2 projetinhos ali de arte, olha essa relação entre a arte e o pensamento complexo, que beleza. Lição número 4, ensinar a identidade terrena, tá? Vou falar aqui só as primeiras linhas. O destino planetário do gênero humano é outra realidade chave até agora ignorada pela educação. Então, basicamente, quando a gente vê isso, a gente olha em retrospectiva e pensa como é que a gente sobreviveu até aqui, né, com um modelo educacional aí tão carente, né? O conhecimento dos desenvolvimentos da era planetária que tendem a crescer no século XXI e o conhecimento da identidade terrena, que se tornará cada vez mais indispensável a cada um e a todos, deve converter-se em um dos principais objetos da educação. Tá? Então, essa é a lição número 4 do Pensamento Complexo para a Educação no Futuro. E olha como a gente pode desenvolver esse conhecimento da identidade terrena, quando a gente estuda um trabalho como, por exemplo, esse Climavore do Cooking Sections, que é um coletivo inglês, onde o que acontece? Você tem essas bandejas, você está vendo que o povo está aí sentado em cima de umas bandejas, essas bandejas estão à beira do mar, ali na costa da Escócia, e à medida, quando a maré sobe, a maré cobre essas bandejas, e essas bandejas se tornam viveiros para os frutos do mar ali, para os mariscos, para as coisas que tem os bichinhos que tem nesses viveiros. Quando a maré abaixa, as pessoas podem ir lá e comer esses frutos do mar. E o que acontece? Isso te conecta com a sazonalidade, né? Como você tem coisas que você pode fazer quando a maré está baixa, tem coisas que você não pode fazer quando a maré está baixa. Para acabar com o nosso hábito ali, eu como paulistano, a gente é tão alienado da natureza que a gente tem a expectativa de comer o que a gente quer quando a gente quer. Então a gente está desconectado da nossa identidade, né, planetária, dos nossos ciclos da natureza. Oi, parede com desenho. Boa noite. Então, essa lição número 4, né, da gente aprender mais a identidade terrena, a gente aprende muito mais né, quando a gente estuda uma obra dessa. E eu tenho, aliás, se vocês olharem no nosso canal, tem uma live com a Julie Brasil, ela fala que perdeu 17 quilos depois de fazer a nossa aula sobre essa obra, porque o que acontece? Quando você passa a ver o quanto é sério essa questão da sazonalidade dos alimentos, você muda a sua dieta. E ela mudou a dieta e perdeu 17 quilos. E eu acho que ela levou a aula a sério demais. Talvez vocês possam levar as aulas de uma forma um pouquinho mais leve, mas acho que é um bom exemplo aí de como a arte contemporânea pode preencher aí entregar, né, nessas lições será que está acabando? Deixa eu colocar aqui, né? Espera aí, que está acabando a bateria, gente. Vamos ver se dá certo aqui, vou fazer uma maracutaia. Tá? Se vocês quiserem comentar aí, fiquem à vontade. Aí eu vou mostrar uma outra obra para vocês também, com relação à identidade terrena. Isso é um trabalho da Elaine Gunn e da Anna Tsin, que eu já falei, né, que escreveu aquele livro O Cogumelo no Fim do Mundo, né, que é
é um livro aí que já está nos circuitos aí de filosofia contemporânea bem interessante, chama-se o The Fungal Clock, né, fungo, né, o relógio dos fungos, né, e é experimentos na representação do tempo. Então, isso é uma obra que ela apresentou numa palestra, é uma obra que tinha muitos slides, e dependia desses muitos slides para a gente entender o que ela estava propondo ali, mas ela pegou alguns desses slides e colocou no site dela, e eu coloquei um aqui, então vai depender aí um pouco de exercício de imaginação para a gente entender, mas à medida que o slideshow ia seguindo, e esses quadrinhos vão aparecendo e vão colocando foco em diferentes aspectos, de diferentes temporalidades dessa imagem, tá? Então coloca o foco nas árvores, depois coloca o foco nos cogumelos, depois coloca o foco nos insetos, para a gente ter ciência que a gente considera uma temporalidade, que é a temporalidade do progresso, mas que na verdade cada coisa tem o seu tempo. Né? E aí, se você entende que cada coisa tem o seu tempo e que a gente está reduzindo tudo isso à necessidade temporal do progresso e do ganho econômico, etc., a gente se conecta mais com a nossa identidade terrena. Olha, eu acho lindo como a arte pode complementar essas carências aí da educação. E a próxima lição do pensamento complexo para a educação do futuro é enfrentar as incertezas. Tá? Então, as ciências permitiram que a gente adquirisse muitas certezas, mas igualmente revelaram ao longo do século XX inúmeras zonas de incerteza. A educação deveria incluir o ensino das incertezas. Gente, vocês acham que a educação a gente vai ser maduro a esse ponto algum dia, de ir para a escola para aprender o que a gente não sabe? Seria lindo se fosse possível, né? Vamos ver, já tem o Edgar Morin mostrando o caminho, já tem a Unesco pedindo esse relatório, já tem um monte de gente, esse relatório aí circulou pelo mundo, tem pessoas aí como nós estudando isso, vamos ver, ou quem sabe. A educação deveria incluir o ensino das incertezas que surgiram nas ciências físicas, microfísica, termodinâmica, cosmologia, nas ciências da evolução biológica e nas ciências históricas. Seria preciso ensinar princípios de estratégia que permitiriam enfrentar os imprevistos, o inesperado e a incerteza, enfim, e modificar seu desenvolvimento, né? Você lidar com a incerteza a partir do conhecimento que foi adquirido ao longo do tempo. Tá? Então, esse enfrentamento das incertezas é algo que eu tive uma boa reflexão sobre isso quando eu vi esse trabalho da Laura Lima, onde primeiro ela muda essa arquitetura, né, de um galinheiro, né, onde ela coloca aí esse galinheiro com essa arquitetura aí meio cósmica, e ela faz algumas intervenções, o Pierre Hugues fez um trabalho parecido, onde ela pega e pinta a asa de uma das galinhas para ver como é que isso interfere na dinâmica social entre elas e como é que isso, de alguma forma, é uma analogia, né, para a dinâmica social, né, da coletividade humana. Né? Então, se a gente... Né, você tem um grupo de pessoas, e 30, 40 pessoas, e uma delas chega com o braço pintado de vermelho, uma outra vai reagir, aquela que está com o braço pintado de vermelho vai ficar desconfortável, uma vai elogiar, a outra vai... E isso interfere em toda a dinâmica entre elas. Né? Então, e aí isso aponta, né, as nossas inseguranças, isso aponta as nossas incertezas, isso joga luz sobre a fragilidade do que a gente vê como, né, um contrato social. Eu acho muito, muito interessante. Acho que dá para a gente desenvolver aí alguma dessas competências que ele aponta como necessárias, e estudando essa obra. Tem uma outra obra aqui, que é uma obra, também é um projeto desses, eu não sei se eu peguei na documenta de Castle, que é um projeto onde eles fazem workshops, né, para as comunidades de cor sobre os sistemas de inteligência artificial e de big data, né, de dados, e como é que isso impacta a vida das comunidades de cor. Então, né, uma vez que você faz isso, você gera conhecimento do pessoal de tecnologia e de algoritmos sobre as carências, né? Um exemplo disso é a inteligência artificial quando é usada para diagnosticar, né, por exemplo, questões de pele, né, questões dermatológicas. Se todas as amostras são de pessoas brancas, a Gabriela
se todas as amostras são de pessoas brancas, na hora que for fazer um diagnóstico, né, de uma condição de pele de uma pessoa negra, esse diagnóstico não vai ser tão preciso. Então, tem um racismo estrutural que acaba entrando acaba se tornando o que eles chamam de racismo algorítmico, tá? Então, aí esse projeto da Stephanie Jenkins, né, um projeto PAK, projeto Al-Khwarizmi, né, que é em homenagem a um matemático persa medieval, né, onde você pega e você vai para algumas comunidades e trata dessa questão da relação entre o racismo e os algoritmos. Então, de novo, você bate ali de frente com a questão das incertezas, né? Imagina o quanto, né, a dor e a incerteza, né, que é para toda uma comunidade que representa 56% aí da população brasileira, né, não saber qual que é o futuro delas em relação à inteligência artificial, que é algo que todo mundo fala, né? Então, se a gente estuda isso, a gente pode também estar aproveitando a arte para desenvolver competências para a educação do futuro, de acordo com o pensamento complexo. O próximo é ensinar a compreensão. A compreensão é, a um só tempo, meio e fim da comunicação humana, né? A educação para a compreensão está ausente do ensino. Olha só, a gente não aprende, né, empatia. Oi, Janete Mel. Oi, Lilian, Cameli. Oi, Eloarte. A gente não aprende empatia, né? O planeta necessita, em todos os sentidos, de compreensão mútua, considerando a importância da educação para a compreensão em todos os níveis educativos, em todas as idades. O desenvolvimento da compreensão pede a reforma das mentalidades. Olha só, oi Lela, quanto tempo? Oi Camila Costa, finalmente apareceu. Na festa junina para a live. A compreensão mútua entre os seres humanos, quer próximos, quer estranhos, é daqui para frente vital, tá? Então, a educação cartesiana, a educação tradicional, não ensina a gente a empatia, né? Porque ele fala que a gente está num estado bárbaro de incompreensão. Olha, um estado bárbaro de incompreensão. Tem algumas palavras assim que ressoam. Então, a gente tem que estudar a incompreensão a partir das suas raízes. A gente tem que estudar as causas do racismo, da xenofobia, do desprezo. E aí, enfim, tem bastante material aqui. Quem quiser, a gente manda um direct depois e eu mando esses relatórios aí para vocês da educação complexa. E aí, olha que maravilhoso se a meta é que a gente entenda a compreensão, olha esse trabalho da Eva e do Franco Mates, e é um trabalho chamado The Bots, Greek Market. Eu estou pensando em fazer a live de quinta-feira especificamente sobre esse trabalho, porque eu acho ele muito potente, e eu acho que as pessoas muitas vezes estão presas nessa ideia de que a arte e é claro que é também, e é importante e historicamente, mas que é pintar, que é desenhar. Então esses artistas, eles fazem performances com caras de tutorial de maquiagem. Então você entra no Instagram, você tem a impressão que você está vendo um tutorial de maquiagem, mas na verdade não é um tutorial de maquiagem, é uma performance onde a pessoa está lá, né, se maquiando, e essa performance é feito, eles falam que quando algo é censurado pelos algoritmos, pelas plataformas digitais, muitas vezes não é censurado por algoritmos, é censurado por pessoas, humanos, que estão lá fazendo esse trabalho de censura. Então, o que eles pegam? Eles pegam esses humanos, entrevistam eles e conversam com eles e perguntam, e aí eles têm que fazer isso anonimamente, né, porque senão tem uma série de problemas e perdem o emprego e tal, né, acho que tem vários protocolos aí de coisas que não podem ser revelados. Vou ler aqui, sabemos que tudo que postamos nas mídias sociais é rastreado e vigiado, relatável e excluível. Existem diretrizes da comunidade, restrições de conteúdo. Que comunidade? De quem são as restrições? Deve ser algum algoritmo, certo? Né? E o Pepe Lemes, ele fala isso, quando a gente tem restrições, quando a gente tem... elas são de alguém para alguém. E se elas são de alguém para alguém, elas não são para todas as outras pessoas. Né? Então, os bots não são bots, são seres humanos em escritórios que aplicam regras transmitidas de fora, talvez de algum escritório na Califórnia, sobre o conteúdo que deve ser suas fotos de férias, os memes e das suas tias, decapitações, pornografia, o vizinho, glorificação do Hitler, o que for, seja o que você está compartilhando, você tem essas pessoas
que estão, olá, incrível, olá, eu que som de Castro Nascimento, está curtindo? Esse trabalho é bem interessante, estou pensando em fazer a live só sobre eles na quinta, às 8h30, quem estiver aqui e quiser participar, apareçam. E aí o que eles fazem? Os artistas vão, e isso é um projeto do KW, é um dos institutos aí de arte contemporânea mais interessantes de Berlim, tá? É um projeto chamado Open Secret, e aí eles vão e fazem esses tutoriais de maquiagem para se infiltrar na educação. Então, eles transformam isso, quando você vê, talvez pareça um pouquinho difícil enquanto eu estou apresentando, mas se vocês entrarem no site, ou vocês vierem na live na quinta, eles vão falando, e à medida que eles vão falando, olha, eu estou aqui me maquiando, mas você não tem maquiagem para um corpo como o meu, você não tem uma maquiagem que permita eu expressar o que eu quero expressar, sendo que eu me considero sendo de uma sexualidade neutra. E então eles transformam um tutorial, eles pegam, né, algo que é muito do nosso dia a dia, de ver essas coisas no Instagram, numa performance ativista. Eu acho maravilhoso. Acho que vocês veem, não tem como comunicar esse tipo de coisa pela pintura, pela escultura, pela arquitetura. Por isso que a arte contemporânea é maravilhosa. Ela gera técnicas, gera suportes que permitem que a gente dialogue com os desafios que a gente tem hoje, né? E se a meta é que a gente entenda a compreensão, uma vez que você vê o carinha fazendo a maquiagem, explicando o quanto é difícil para ele viver e o quanto os algoritmos ou os escritórios lá, as pessoas que fazem essas censuras, estarem censurando pessoas que têm o corpo como dele, acho que a gente aprende muito sobre compreensão. E tem, acho que é um indiano, um turco e um inglês, são 3 dessas performances. Eu vou trazer isso na quinta, tô animado, tá? Então são performances por essas pessoas, ou imagino que seja alguma parceria com artistas, né, que tenham conhecimento aí dos bastidores da censura dos algoritmos. Estou com medo que fique meio longo, acho que eu vou pular esse aqui, e depois esse é um daqueles que estava na lista dos finalistas de 2021 do Future Generation Art Prize, que é esse prêmio de Veneza maravilhoso. Ele é um trabalho complexo que parte aí, se vocês olham, você vê esses chifres, vocês veem o rosto, vocês veem nessa coisa meio de punk, vocês veem algo que parece um chinelo, tem uma coisa meio tribal, meio africano, eles tentam combinar foto com memórias, com artefatos históricos, com representação digital, numa só composição, né, numa só imagem, mas acho que o título fala tudo, né? Your gaze makes me, né? O seu olhar me faz. Né, e se a gente está nessa ideia de que o seu olhar me faz, e nesse assunto de que a educação do futuro tem que ser complementada para agregar a compreensão, né, à medida quando a gente aceita essa ideia de que o seu olhar me faz, e a gente vê muito, né, às vezes eu fui num evento indígena, outro dia eu falei, mas isso é indígena ou é indígena para o branco ver? Ou é indígena para o, né, paulistano ver? Então, o olhar passa a fazer o outro, e o outro deixa de existir como ele era para atender à expectativa daquele olhar. E aí você tem incompreensão, né? Porque o outro está traindo a própria essência. Então, eu acho que é um exemplo legal da 6ª lição. Estamos chegando na 7ª. Puxa, acabou ficando longa essa live, gente. A 7ª é a ética do gênero humano. Tá? Então, a educação deve conduzir à antropoética, né, a ética antropológica, levando em conta o caráter ternário da condição humana, que é ser ao mesmo tempo indivíduo, sociedade e espécie. Tá? Oi, Clarissa, oi, Leide Souza, oi, tem um pessoal que está entrando aqui, boa noite a todos. E nesse sentido, a ética indivíduo-espécie necessita o controle mútuo da sociedade pelo indivíduo e do indivíduo pela sociedade, ou seja, a democracia, a ética indivíduo-espécie. Tá? Acho que, basicamente, né, a gente tem racismo, a gente tem xenofobia, tem esse outro termo, né, a gente tem os vários termos, tem o especismo, né, que é uma discriminação de espécies, tem o etarismo, né, uma discriminação etária, e aqui eu coloquei, né, como um exemplo de como a arte pode ajudar a gente a preparar essas competências que o Edgar Morin apontou como necessárias para a educação no futuro, que a educação do presente não entrega. Acho que todo mundo aqui deve concordar com isso. Se não concordar, manifestem-se, estou curioso de ouvir a opinião de vocês. Mas esse é um trabalho do Zhengbo, que é um artista chinês fantástico, descobri ele, já deve ter uns 6 anos, mais ou menos, onde ele pega
as palavras ali do Partido Comunista, né, se não me engano, essa palavra, onde é que está? Aqui, que não estou achando. Chegaram a recentemente, Instagram, comecei a postar as imagens. Tá? Era uma palavra como se fosse igualdade. Tá? Então, o que ele pega? Ele escreve a igualdade, né, que faz parte ali do Manifesto Comunista, dos slogans marxistas, mas ele escreve a igualdade com plantas, para mostrar que a gente espera a igualdade entre seres humanos, mas que a gente não espera a igualdade entre seres humanos e outros seres não humanos. E aí, nessa hierarquia, né, dos seres humanos que olham tudo de cima, como a gente está no topo de tudo e trata tudo como sendo subordinado a nós, a gente se coloca na fria que a gente está, né, em relação ao meio ambiente, em relação às extinções, em relação a, né, no Brasil a gente tem nessa questão da amazônica. Então, e aí o que acontece? O tempo passa e as plantas que ele usou começam a crescer e começam a deformar a palavra igualdade. Então ele mostra como se uma revanche da natureza, né, mostrando que esse princípio ele pode sucumbir às forças da natureza, assim como a gente vê nos furacões, nas tempestades, enfim, tem várias interpretações aí, estou colocando algumas das minhas. Tem também o trabalho da Melody Bonaggio, e nessa questão de como é que a gente aliás, a gente usou esse trabalho aí, o Instagram derrubou, trabalhar com arte radical é isso, mas a ética do gênero humano, onde ela questiona, né, ela fala, né, esse trabalho chama Cruising, né, que é cruzando, né, e ela fala relaxando com amigos e estranhos amigáveis, mas ela questiona como é que a gente se ama entre nós, entre amigos, entre amantes, né, em vários tipos de relações, e também na nossa relação com o planeta. Ela fala que a gente fala mãe terra, por que não a gente falar a nossa amante terra, né, para a gente ter uma relação com a terra, não como uma mãe que doa e dá, mas como uma amante, como alguém que você tem aqui, nutrir aquela relação, e aí você tem as pessoas, oi Paulo Veronese, oi Flávia Cunha, oi José, oi Clarissa, e para que a gente tenha uma relação diferente entre nós e de nós com a natureza também. É um pouco, oi Marlon, um pouco a ideia do trabalho anterior do Zenbo, né? O Zenbo tem uma outra obra onde ele transa com as plantas, né? E aí as pessoas, isso, né, você pegar a ética do gênero humano, oi Bruna, é uma reflexão ali muito interessante. Oi Hort Moreira, puxa pessoal, agora que eu estou acabando, vocês estão chegando, mas fica gravado aí, quem quiser assiste a gravação, tá? E o Zenbo, aí o pessoal fica chocado, eu estava andando num jardim, acho que na Alemanha, oi Bruna, deixa eu ver se eu consigo... Eu não sei como é que eu ponho... acho que eu te mandei um oi de volta aí. Retornar a simpatia. E aí eu estava andando nesse jardim e de repente eu vejo um telão, né, tipo essas televisões que a gente tem em casa, e com esse artista que está assim, né, beijando e abraçando as plantas, e as pessoas falam, nossa, mas que louco isso. E aí o artista numa entrevista fala, gente, mas vocês já não ficam emocionados quando vocês veem uma árvore na cidade hoje? Imagina daqui a 50 anos, quando vocês souberem que essa talvez seja uma das últimas árvores, vocês vão ficar ainda mais apaixonados, ainda mais desesperados, e vocês vão achar o que eu estou fazendo agora normal. Então, olha como a gente aprende, né, sobre a nossa ética do gênero humano quando a gente estuda o trabalho aí do Zenbo, o trabalho da Melody Bonaggio, só a gente pensar na Terra não como mãe, mas como amante, né, já é uma boa mudança de paradigma. Bom, enfim, hoje falamos sobre a relação entre a arte contemporânea e a educação complexa, tá? Eu apresentei um pouquinho sobre o Edgar Morin, cadê aqui a nossa recapitulação, apresentei um pouquinho sobre o Edgar Morin, o pensador aí francês que criou esse conceito, e um cara muito, assim, vale a pena, sempre quando vocês verem o nome dele, para o que vocês estão fazendo e vai atrás, porque é muito interessante, e compartilhei um pouquinho sobre o que é pensamento complexo, o que é educação complexa, e como é que a arte pode se relacionar com esse conceito de educação complexa, e preencher essas lacunas aí de educação e de desenvolvimento de
de consciências e competências, de acordo aí com o que o Edgar Morin, nesse relatório que ele fez para a Unesco, recomenda como né, os 7 saberes necessários para a educação no futuro. Espero que vocês tenham aproveitado. Se tiver algum comentário aí, coloquem, a gente continua a conversa. Se não, vou encerrando, lembrando que a minha intenção como pesquisador não é concordar ou não com os participantes, ou com a pesquisa, ou conduzir o público para uma conclusão específica, mas provocar o pensamento crítico, o exame da experiência e a capacidade de elaboração das decisões. Tá? Então, eu coloco isso aqui para que a gente, para mostrar que realmente quero ouvir de vocês também. Oi, Tereza, acho que é Tereza de Jesus, né? Tentando adivinhar aqui os nomes. Algum comentário, algumas coisas que vocês queiram falar? Isso faz parte da nossa proposta aí de mostrar para vocês como fazer parte dos 3% das pessoas que entendem de arte contemporânea e são respeitadas pela sua visão de mundo. Acho que a gente já conheceu aqui hoje mais uns 14 artistas que estão na linha de frente aí da arte contemporânea, então já foi um conhecimento aí bem valioso aí para o nosso estudo, e essa articulação da arte contemporânea com a educação complexa, acho que é algo bem específico, é algo que se alinha muito aí com a linha curatorial com a qual me identifico, e apresentamos obras que vão desde, né, palestras, obras, o James Lee Byers, né, que faz um reality club como obra, um centro de questionamento do mundo, né, e onde se reúne as 100 pessoas as mentes mais inquietas do mundo e faz elas fazerem umas para as outras as perguntas que elas estão fazendo para si mesmas. Olha que exemplo de interdisciplinaridade, né, o quanto você... Rodrigo, ficou até agora, bastante conteúdo rico, que bom que você gostou, Rodrigo. Então, esse é um exemplo aí da nossa pesquisa, e eu faço as terças e quintas, tendo interesse, tá por aí, e acho que fica um exemplo aí, Rodrigo, né, dando sequência às nossas conversas aí que a gente teve essa manhã. Esse é o tipo de arte que, enfim, que as instituições, que os curadores, que os artistas aí nos últimos 10 anos estão produzindo, e então é uma forma de se antenar aí a que tipo de produção está sendo feito hoje, que está sendo prestigiada aí pelos, né, os profissionais de ponta aí de pesquisa nas artes. Então, é uma forma, eu acho importante, muitas vezes eu encontro com as pessoas e eu fico com a impressão que as referências que elas têm são, sobretudo, ali os pôsteres que a gente vê de impressionismo, os pôsteres que a gente vê, os franceses, né, são muito bons de promover a arte deles como sendo incríveis, e são incríveis, e teve um momento histórico, mas se a gente ficar parado naquilo, a gente não se relaciona com o hoje, né, certamente o Monet, o Manet não teriam sido as figuras históricas que eles foram se eles estivessem olhando para trás. Eles estavam olhando para trás, mas estavam olhando para frente também. Parte da minha proposta aqui é que a gente juntos olhe para frente, para que a gente possa participar ali melhor do hoje e ser mais relevante para o presente, né? Então, isso foi um insight para mim, quando eu percebi que os meus heróis, né, do passado foram heróis no passado, porque eles estavam olhando para frente. Aproveita, Rodrigo, tem o Kátia Maria, Wesley Ferreira, muito interessante, ajuda a referenciar o ensino da arte nas escolas de forma diferente, como é feito hoje. Acho que essa é a ideia, Kátia, e acho que essa ideia que eu tento fazer um pouquinho, de, por um lado, ampliar as nossas referências de arte, e por outro, relacionar elas ao dia a dia, né, quando a gente vê esse tutorial de maquiagem, e a gente vê uma pessoa, né, falando em primeira pessoa, né, o porquê que ele pode ser excluído pelo algoritmo, acho que ajuda muito na nossa compreensão, e isso acho que tem uma aplicação diária, né, com colegas de trabalho que têm perfis, histórias diferentes das nossas, né, entender o aquecimento global, entender o quanto tudo está relacionado, né, o quanto era limitado, o quanto a gente só está, né, meio condenado à infelicidade se a gente tentar entender o que está acontecendo hoje com base numa disciplina só, até na saúde, né, quando a gente vai no médico, se a gente acha que um médico vai, com uma visão, né, vai ter
uma solução aí para o que a gente precisa esclarecer, né? E, enfim, gente, estou me alongando. Acho que se tiver mais algum comentário, a gente comenta. Se não, é isso. Obrigado aí a presença de vocês. E quinta-feira, às 8h30, tem mais. Espero que vocês possam aparecer aí e recomendem, se vocês estiverem curtindo, tragam amigos para que o diálogo fique cada vez mais rico e mais diverso. Então é isso. Boa noite, gente. Deixa eu fechar aqui. Boa noite, Kátia. Fechar aqui.